Oi, meu nome é Clara, e vou contar uma história que aconteceu comigo e com os amigos meus na chácara da minha avó lá no Maranhão. Olha, eu sei que o que vou te contar parece loucura. Eu mesma, se não tivesse passado por tudo, ia rir e dizer que era invenção de gente impressionada com história de mato. Mas não é. É real. Foi no sítio da minha família, no interior do Maranhão, perto de uma comunidade pequena, dessas que todo mundo conhece todo mundo. Eu tinha 16 anos e estava empolgada porque convenci meus amigos da escola, a Júlia, o Pedro e o Lucas, a passarem o feriado comigo lá. A viagem já foi uma aventura. O ônibus que pegamos parecia que ia desmontar a cada buraco da estrada de terra. O calor era tanto que até o vento quente entrando pela janela parecia ar-condicionado. Eu lembro de ficar olhando a paisagem, babaçoais se estendendo até onde a vista alcançava, o cheiro de terra misturado com fumaça de fogueira de roça. Falta muito ainda. Clara? Júlia perguntou pela quinta ou sexta vez, abanando-se com a mão. Eu ri. Mulher, tu já tá perguntando isso desde que saímos da rodoviária. Aguenta aí, já tá perto. Atrás de nós, Pedro e Lucas brigavam sobre quem era melhor no futebol. Isso era até engraçado, porque Pedro vivia se gabando, mas Lucas sempre tinha a resposta pronta. Quando finalmente descemos na estradinha de terra que levava ao sítio, parecia que tínhamos entrado num outro mundo. O silêncio era diferente, mais pesado. Carregamos as mochilas até a casa simples de madeira, onde minha avó, Dona Celeste, estava na varanda esperando. Meus meninos, sejam bem-vindos. Ela disse, sorrindo. A casa é humilde, mas é de coração. Eu sentia aquele calor bom de estar em casa, mas nem imaginava o que nos esperava naquela semana. No fim da tarde, depois de guardar as coisas, levei todo mundo até o lago. Era o lugar que eu mais gostava quando era criança, mesmo com os avisos da minha avó para não brincar sozinha lá. O sol estava descendo, e a água refletia o laranja do céu. Parecia tranquilo demais, sabe? Mas tinha algo, um silêncio esquisito. Lugar bonito, viu? Disse Pedro, jogando uma pedra na água. Bonito e meio sinistro também, Júlia falou, abraçando os próprios braços. Parece que a qualquer hora vai sair alguma coisa daí. Eu ri, mas resolvi contar o que sabia. O povo daqui fala que esse lago tem um morador antigo. Uns dizem que é espírito, outros que é um bicho que ninguém nunca conseguiu ver direito. Por isso todo mundo respeita e evita vir aqui de noite. Na hora que falei isso, o silêncio pareceu ficar ainda maior. Até Lucas, que sempre fazia piada, ficou calado. Então, juro, eu vi uma sombra se movendo debaixo da água. Grande, escura. Júlia também viu, porque agarrou no meu braço. Tu viu isso? Ela sussurrou. Deve ser peixe. Pedro respondeu rápido, mas eu percebi que ele também estava pálido. A verdade é que, naquele instante, eu também tive medo. Não era peixe, não. De noite, depois do jantar, a gente ficou no alpendre conversando. O céu estava estrelado, e os grilos faziam um barulho que até acalmava. Só que, de repente, veio um som estranho de longe, como se algo pesado tivesse caído na água. Vocês ouviram? Lucas perguntou. Eu ouvi. Todos ouvimos. Minha avó saiu da cozinha e olhou séria. Melhor vocês não ficarem inventando de ir nesse lago de noite. A voz dela não era de quem estava dando conselho. Era de quem estava com medo. Mais tarde, no quarto, Júlia cochichou para mim. Clara, tua avó acredita mesmo nessas histórias, né? Sempre acreditou. Desde pequena ela me dizia para nunca brincar na beira do lago. Mas aquela noite, enquanto tentava dormir, eu fiquei ouvindo o barulho da água na minha cabeça. Na madrugada, acordei com um som. Era um arrastar pesado, molhado, como se alguém estivesse andando no quintal com lama presa nos pés. Fui até a janela, devagar, e espreitei para fora. A lua iluminava parte do terreiro. E então eu vi. Uma coisa alta, muito mais alta que qualquer pessoa, caminhava devagar. A pele parecia escura, brilhante, como se tivesse saído da água. Os olhos eram vermelhos,
vermelhos como brasa. Na hora eu congelei. Quis gritar, mas não consegui. A criatura parou. Virou a cabeça devagar, e os olhos me encontraram. Eu senti como se tivesse sido marcada. Ficamos nos encarando alguns segundos que pareceram horas. Depois, ela simplesmente se virou e voltou em direção ao lago. Eu caí no chão, sem ar. No dia seguinte, contei para os outros. Eles não riram, não duvidaram. Só ficaram pálidos. Porque, no fundo, eles também já tinham sentido que algo estava errado desde que chegamos. Foi nesse mesmo dia que encontramos pegadas no barro, perto da casa. Não eram de gente, nem de bicho comum. Eram grandes, deformadas, como mãos abertas marcando o chão. Ele esteve aqui, eu disse. Júlia começou a chorar, dizendo que queria ir embora. Mas não dava. O ônibus só passaria dali a 2 dias. Foi quando escutamos passos na mata, como se alguém estivesse nos seguindo. A cada vez que tentávamos sair, sentíamos a presença atrás de nós. Era como se ele quisesse brincar com a gente antes de atacar de verdade. Na vila próxima, encontramos um velho chamado Raimundo. Contamos parte da história, e ele ficou pálido. Esse lago sempre teve coisa, desde o tempo dos meus avós. Uns dizem que foi castigo, outros que é coisa que não devia nem existir nesse mundo. Quem vê, fica marcado. Eu perguntei, e como se livra disso? Ele olhou para mim, sério, não se livra. Só aprende a conviver ou foge antes que seja tarde. As palavras dele ficaram ecoando na minha mente. Mas como fugir se a coisa já tinha olhado dentro dos meus olhos? Naquela noite, o bicho veio mais perto. Acordamos com as galinhas gritando. Pela janela, vimos a criatura no quintal, derrubando o galinheiro como se fosse nada. A cada passo, o chão tremia. Corremos pro quarto e trancamos a porta. Mas ele se aproximou. O som das garras arranhando a madeira fez meu coração quase parar. De repente, silêncio. Fui até a janela, tremendo, e lá estavam aqueles olhos vermelhos me encarando outra vez. Ele não precisava entrar. Só queria que a gente soubesse que não tínhamos saída. No outro dia, percebemos que não adiantava esperar. Se corrêssemos, ele viria atrás. Então decidimos enfrentar. Eu não sei de onde tirei coragem para isso, mas sei que era a única opção. Fomos até o lago no entardecer. O silêncio era pesado. A água parecia um espelho negro. Se mostre! Eu gritei, a voz tremendo. O lago começou a borbulhar. E então ele surgiu. Imenso, a pele brilhante de água, os olhos como fogo. O rugido que soltou fez as árvores estremecerem. A gente tentou correr, mas eu escorreguei na beira e quase fui arrastada. Senti a mão gelada dele me alcançar. Foi quando minha avó apareceu, rezando alto, palavras que eu nunca tinha ouvido. O monstro hesitou. Rugiu mais uma vez e afundou, desaparecendo nas águas. O lago voltou ao silêncio. Mas eu sabia, aquilo não tinha acabado. Voltamos para a cidade no dia seguinte, mas eu nunca mais fui a mesma. Ainda sonho com aqueles olhos vermelhos me olhando. Ainda sinto que estou marcada. E sabe o que é pior? Eu sei que, em algum lugar, naquela água parada do interior do Maranhão, ele ainda está me esperando. Eu te disse no começo, parece loucura. Mas não é. Acredite em mim. Se um dia você for até aquele sítio e ouvir barulho de água no silêncio da noite, corra, antes que a sombra do lago olhe dentro de você também.